Você está na rodada de negócios online do Clique Síndico News no YouTube. Dr. Marcelo de Jesus, da CRJ Advogados, vai nos falar a respeito de terceirizações de serviços. Vamos lá? E já entrando direto no nosso assunto, nosso tempo é pequeno, né? Conversar com vocês um pouquinho sobre essa terceirização. Será que as pessoas estão preparadas para terceirizar? As vantagens a gente conhece, né? Mas então agora nós veremos algumas cautelas que eu reputo essenciais para que um síndico ou uma imobiliária tomem para evitar no futuro um possível passivo trabalhista. Nós temos providências e análises que devem ser feitas, nós temos a conferência de documentos, nós temos que conhecer também os direitos desses empregados terceirizados, saber quem está lá na nossa portaria e também, no final, eu reservei alguns minutos para falar. E agora? A empresa quebrou. O que fazer? Bom, pode passar, João. Bom, então quais as providências devem ser tomadas antes da gente contratar uma empresa terceirizada? Aquela análise financeira todo mundo conhece, a obtenção de certidões negativas pela internet para saber como é que está a saúde financeira da empresa. Mas nós temos outras duas possibilidades. A primeira é uma análise jurídica. O que seria essa análise jurídica? Uma pesquisa tanto na Justiça Estadual, para vermos se essa empresa, por exemplo, não está sofrendo execuções bancárias. Poderíamos também fazer pesquisa na Justiça Federal para saber se essa empresa está sendo executada pelo INSS e poderemos, principalmente, fazer buscas na Justiça do Trabalho para saber como essa empresa reage frente a um, entre aspas, problema, frente a um processo. Qual a conduta dessa empresa? A conduta é de ir empurrando o processo, a conduta é de tentar resolver, faz um acordo e cumpre o acordo, ou faz um acordo e não cumpre o acordo. Saber antecipadamente a conduta dessa empresa eu reputo muito importante, a conduta processual dessa empresa. E também temos aquela análise de mercado, para saber ter referências, buscar referências nos antigos clientes dessa empresa. Essas três análises, elas devem ser feitas, mas não somente no momento da contratação. E aí eu já vejo um erro muito grande das imobiliárias e dos síndicos, fazer uma análise somente no momento em que a empresa está sendo contratada. A empresa deve ser analisada periodicamente. Essas certidões, essa busca, essa análise jurídica deve ser feita periodicamente. Eu imagino que, no mínimo, de 6 em 6 meses, nós deveríamos fazer uma análise completa da empresa que presta serviço para nós. Por exemplo, o contrato social da empresa, o que ele diz para nós? O contrato social nos diz algo? Sim, e algo muito importante, e pouca gente sabe, mas desde 2017, com a Lei 13429 de 2017, nós tivemos a inserção, primeiro a regulamentação da terceirização e depois a inserção de requisitos para terceirizar. Por exemplo, essa lei diz que uma empresa com até 10 empregados deve ter um capital social de R$10 mil. Eu pergunto aí para você, você sabe quantos empregados tem a empresa terceirizada que faz a administração lá do seu condomínio, faz o atendimento do seu condomínio? Quantos empregados? Qual o capital social dela? Se essa empresa estiver em desconformidade com a lei, nós já temos um problema, e um problema que pode ser grave. Por quê? Porque é requisito da terceirização ter um capital social conforme especificado na lei. Se a empresa não tiver um capital social conforme está previsto na lei, a consequência poderá ser o reconhecimento de um vínculo jurídico de emprego diretamente com o condomínio. Então, vejam bem, a análise do contrato social passou desde 2017 a ser fundamental.
Formas de conferência, né? Como é que a gente confere um contra-cheque, um documento de um terceirizado? Uma simples conferência? Não, recebeu insalubridade, recebeu adicional noturno, recebeu o salário, está tudo certo? Não, não é assim. Nós temos que confrontar documentos, nós temos que pegar o contra-cheque e pegar o ponto, o livro ponto, a folha ponto. Eu já cansei de pegar ações trabalhistas onde o contra-cheque não fazia referência a nenhuma horas extras, e aí lá no livro ponto, na folha ponto, o cidadão trabalhou uma jornada absurda. Então, essa análise documental passa pela confrontação mínima do contra-cheque com o registro horário, certo? Também devemos nos atentar para a data base. Em 1º de janeiro, os terceirizados têm a data base, o reajuste anual deles. Então, o contra-cheque de fevereiro já deve vir com o reajuste. E também pouca gente se dá conta, mas verificar nos contra-cheques a data do pagamento. Por que eu digo isso? Porque os atrasos salariais, de maneira reiterada, o nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul já tem súmula dizendo que constitui dano moral in re ipsa. Ou seja, o reclamante não precisa nem comprovar que não recebeu o salário e atrasou uma conta. Não, basta que ele comprove o atraso reiterado no pagamento de salários. Então, vamos conferir a data do pagamento do salário do nosso prestador de serviço. As férias também, antecipação de férias. As férias, nós temos um prazo, o trabalhador deve receber as férias 2 dias antes do pagamento, do gozo das férias, sob pena das férias serem pagas em dobro. Pode passar? Aí nós temos, por exemplo, as jurisprudências, que a súmula 104 que eu falei, a súmula 82 e também a súmula 97, que dizem exatamente isso e que nos revelam um cuidado que nós temos que ter com a data do pagamento do salário e das férias dos trabalhadores. Próximo. Bom, uma outra questão, você sabe qual é a escala de trabalho do seu terceirizado? Se for a 12/36, ótimo. Mas antes, como é que era a escala de trabalho dele? Era 4/2 e aí passou a ser a 12/36? Opa, então nós temos uma modificação de escala. A modificação de escala implica numa supressão de horas extras, nesse caso específico. O trabalhador contratado na 4/2, ele recebia horas extras. No momento que ele passa a trabalhar na escala 12/36, essas horas extras ele não recebe mais, porque é uma escala compensatória. A súmula 291 do nosso Tribunal Superior do Trabalho diz que aquele trabalhador que já estiver há mais de um ano recebendo com habitualidade as horas extras, ele deverá, e se essas horas extras lhe forem suprimidas, ele deverá receber uma indenização. Então nós temos que nos atentar para isso, nos atentar para a folha ponto. A folha ponto, se eu não tiver, condomínio, não tiver a guarda da folha ponto, do registro de horário desse trabalhador, presume-se, segundo o nosso Tribunal Superior do Trabalho, como verdadeira aquela jornada que o trabalhador apontar lá na petição inicial dele. Então é importantíssimo que nós tenhamos a nossa folha ponto guardada para um futuro processo. Registro britânico, que é aquele registro que o trabalhador anota tudo numa única vez, ou então anota sempre das 19 às 7 da manhã, das 19 às 7 da manhã, sem variação nenhuma. Isso é ineficiente, isso não serve para nada. Isso, ou melhor, se eu só tiver isso, cria-se uma presunção de que a jornada alegada pelo trabalhador é tida como verdadeira. Então, atenção nessa questão de folha, de ponto, de supressão de horas extras, da escala de trabalho do meu terceirizado. Próximo. Bom, também temos que observar quais são as funções que estão sendo exercidas pelo nosso trabalhador dentro do condomínio. Por que eu digo isso? Essa lei 13.429 trouxe um artigo muito claro, um parágrafo muito claro, dizendo que
é vedado ao condomínio, né, ao contratante, a utilização de trabalhadores em atividades distintas para as quais ele foi contratado. Isso significa que eu não posso colocar um porteiro trabalhando, por exemplo, fazendo limpeza de banheiros. E vejam, eu não estou falando de acúmulo de funções, eu estou falando de um requisito para a terceirização. É requisito para a terceirização válida que aquele trabalhador permaneça na atividade para o qual ele foi contratado, certo? Senão, se ele estiver trabalhando em desvio de finalidade, poderemos ter um problema de reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o condomínio. Bom, também temos que analisar a convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva de trabalho do pessoal terceirizado fala em plano de benefício social familiar. Cada empresa terceirizada deve pagar R$ 15,62, se não estou enganado, por trabalhador para esse plano. E, através desse plano, o trabalhador receberá, então, um auxílio, a família receberá um auxílio funeral, o trabalhador poderá receber um auxílio incapacidade, nos casos de incapacidade para o trabalho, de R$ 5.700, dividido em parcelas. Se ele tiver um filho de até 9 anos de idade, vai receber um kit escolar por ano. E se ele tiver filhos, no quesito natalidade, ele também vai ter um auxílio de R$ 480 e mais um auxílio babá por 2 meses. São direitos previstos para esses trabalhadores. Se eu não estiver controlando o pagamento desses R$ 15,62, o trabalhador não terá acesso a esses benefícios e vocês sabem quem vai pagar por isso? Sim, vai ser o condomínio. Outra pergunta, parece simples, né? Você sabe quem está trabalhando para você e por que eu falo isso? Porque lá, essa mesma lei 13.429, que regulamentou a terceirização, ela fala expressamente que eu, condomínio, serei responsável de maneira subsidiária, seria um fiador somente durante o período que aquele trabalhador estiver laborando nas minhas dependências. E muitas vezes o condomínio não sabe quem está trabalhando lá. E não sabe, não é porque não tem um controle da imobiliária, por exemplo. É que muitas vezes o trabalhador ele vai lá só render o almoço, ele vai lá retirar, cobrir a folga de um outro empregado. Então, é importantíssimo que o condomínio tenha um livro de registros de ocorrência, onde o porteiro chegue lá e assuma o serviço no dia tal, entrega o serviço no dia tal sem alteração. Isso servirá como um controle para uma defesa do condomínio, para limitar eventual condenação do condomínio lá na Justiça do Trabalho depois. Então, importantíssimo. Bom, e se a empresa, então, quebrar, o que acontece? A nossa jurisprudência tem dito que o condomínio, no caso, vai ter que pagar, e pagar não só pelos direitos trabalhistas, mas pelas multas previstas lá na CLT, no artigo 477 e no 467 da CLT. E tem, especificamente, essa classe de trabalhadores terceirizados, empresas de asseio e conservação, eles possuem uma cláusula lá na norma coletiva, cláusula 29 da Convenção Coletiva de Trabalho deles, possui uma cláusula extremamente dura. Enquanto a maior parte dos trabalhadores que não tem a sua parcela rescisória paga no dia certo, vai receber uma multa equivalente a 1 salário, esses trabalhadores eles poderão receber uma multa de até 4 salários. E essa multa se torna extremamente pesada. Então, o que fazer? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide simulações de rescisão. Uma rescisão normal de um trabalhador que tenha trabalhado aí 2 anos, 2017 a dezembro de 2019. Valor das parcelas rescisórias, 6.600 alguns quebrados ali, 6.615. Agora vamos ver se o condomínio deixar de pagar a rescisão, já que a terceirizada faliu, sumiu, desapareceu. Se o condomínio não pagar esses R$6.600, o que vai acontecer? Próximo slide. Rescisão não paga, aumenta 268%. E por quê?
porque aí nós temos a multa do 467 da CLT, no valor de R$ 3.307. Caso a rescisão não seja paga lá na primeira audiência, já tem esse acréscimo de R$ 3.000. Nós temos a multa, aquela que eu falei há pouco, da cláusula 29 da Convenção Coletiva de Trabalho, que ela pode chegar até R$ 5.500, e nós temos também os honorários do advogado, que a partir da reforma trabalhista são fixados em até 15%. Então, aqueles R$ 6.600 se transformam em R$ 17.000. O que fazer diante de uma situação dessa? Procurar o reclamante para tentar fazer um acordo extrajudicial previsto na reforma trabalhista e que garantirá ao condomínio a quitação. Pagou uma vez aquele acordo extrajudicial, não tem mais problemas. Esse acordo extrajudicial, inclusive, nós poderemos, Ayrton, falar sobre ele numa outra oportunidade. Isso era o que eu tinha para vocês hoje, dado os 15 minutos aí que me foi concedido.